Então, continuando aqui o próximo capítulo, né? O capítulo da não acepção de pessoas. É o último capítulo talvez seja o último capítulo, né? De algumas versões do livro. Mas existem outras versões que têm assuntos, outros capítulos além desse. Então, nós vamos tratar desse assunto, né? O que significa não acepção de pessoas? O que é acepção? Né? Então vamos ler lá. O significado da expressão acepção de pessoas. A palavra acepção significa significado, valor, e a expressão fazer acepção de pessoas significa valorizar pessoas. Isto é, valorizar mais uma pessoa ou pessoas em relação a outra ou outras pessoas. Tal atitude é errada, visto que todos têm o mesmo valor, o mesmo mérito. Existem dois versículos que usam, pelo menos dois que eu conheço no Novo Testamento, que usam essa expressão, não fazer acepção de pessoas. Tiago, capítulo 2, versículo 1, também Paulo em Romanos 2, versículo 11. O que significa fazer acepção de pessoas? A gente valorizar mais uma pessoa em relação a outra. Por exemplo, a gente está lá no nosso grupo de pessoas, chega um rico e um pobre, ou um feio e um bonito. A gente valoriza mais o bonito e o rico e despreza o feio e pobre. Então, isso é errado. Por que errado? Por causa da lei da igualdade, que eu vou falar para vocês. Esse capítulo, gente, não tem muito o que explicar, por causa que a própria escrita do texto já explica por si só, né? Outra coisa referente a esse capítulo é que isso requer um pouco de maturidade, sabe? Porque todos nós falamos desde o começo do livro que aquele que trabalhar mais vai, por direito, ter direito a mais bênçãos, maiores recompensas de Deus, né? No entanto, as coisas não funcionam exatamente assim, né? Tanto que eu usei essa expressão aqui, todos têm o mesmo mérito, né? Vamos explicar melhor isso. Eu espero e peço de vocês que compreendam, aceitem a mensagem, porque ela trata de um assunto profundo, né? Porque hoje o que temos na nossa mente, o que nós sempre usamos, inclusive eu mesmo uso também, é que uns possuem mais mérito do que outros, né? Só que no fundo, a expressão é o que está escrito aqui no item 2, a lei da igualdade. É a seguinte lei: tudo sucede igualmente a todos. Não quero dizer que todas as pessoas são iguais. Ora, as pessoas são diferentes no mesmo momento, conforme a tabela abaixo. No mesmo momento, uns são ricos de dinheiro, enquanto neste mesmo momento uns são pobres de dinheiro. Enquanto isso, uns são bonitos e outros feios, e alguns saudáveis, outros doentes, alguns ricos de união à mulher, outros pobres de união à mulher, alguns sábios, outros tolos, alguns ricos de fé em Jesus Cristo e outros pobres de fé em Jesus Cristo. Mas o que sucede, isto é, o que vai acontecer em seguida, vai igualar todas as coisas. Então, pausando aqui. Nós, todos seres humanos, Deus fez a gente todos diferentes, cada um com a sua individualidade, cada um com as suas características. E seria injusto Deus criar alguns para sofrer e outros para se alegrar, né? Para gozar a vida. Não é assim. Só que o que sucede, o que vai acontecer depois, na sequência da vida da pessoa, vai igualar as coisas. Acompanhe o exemplo aqui. Por exemplo, vamos comparar duas pessoas, um rico e um pobre. O rico é hoje rico, mas no futuro ficará pobre e o pobre ficará rico. Se essa mudança não acontecer nesta vida terrena atual, a mudança ocorrerá na vida celestial atual.
e nas vidas terrenas e celestiais futuras. Então, o que eu estou dizendo aqui? Às vezes nós olhamos apenas a aparência do aspecto terreno, né? Da Terra atual, e pensamos assim, mas a pessoa está bem, nada acontece com ela. Ela parece que está crescendo ainda mais. Pois é, só que a pessoa está crescendo ainda mais, mas a gente não sabe como está acontecendo no mundo espiritual da vida dela, né? Então, se a pessoa tem o excesso dentro do limite da moderação, a tendência é ela faltar, né, ter falta excessiva daquilo, né? E nós podemos ver isso em Lucas capítulo 6, versículos 26. Eu sei que isso vai parecer estranho para muitos, mas Jesus ele foi direto e muito, muito objetivo em dizer as mensagens de Lucas capítulo 6. Lucas 6 e 20 diz assim, Jesus falando, né? Olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês os pobres, porque a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados vocês que agora bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia, saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, agora ele começa falando uma coisa diferente, né? Falando o contrário. Ai, ele começa a usar. Mas ai de vocês ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, porque haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Então, veja, Jesus ele é direto, ele está dizendo aqui, vocês que têm um excesso, né, ricos, ai de vocês ricos, pois já receberam a sua consolação. Então, assim, não há o que se falar. No reino de Deus, que é o reino celestial atual e o reino celestial futuro ou da terra futura, não existe lugar para pessoas que viveu no excesso do planeta Terra. Por isso a importância de não ultrapassarmos os dois limites da moderação. Aqui também em Lucas 16, 19 e 31, ele vai falar também dessas coisas. Então, assim, completando o raciocínio desse nosso exemplo, que é a comparação dessas duas pessoas, uma rica e outra pobre, no final das suas vidas, os dois usufruíram a mesma quantidade de prazeres. E assim, não há ninguém de que se gloriar, porque Deus é extremamente justo e Ele não vai deixar a lei da igualdade ser ferida. Só que essa igualdade não é exatamente aquele comunismo que a gente está acostumado a ouvir. Então continue acompanhando o raciocínio. E essa igualdade ocorre em todas as coisas da vida: fé, inteligência, saúde, beleza do corpo, união homem-mulher, dinheiro, amigos, poder político, etc. A verdade que dizemos entre nós carnais é que existe livre-arbítrio, mas na verdade não há livre-arbítrio. Pois dizemos entre nós humanos o mesmo que eu disse no capítulo 1, isto é, que aquele que trabalhar receberá conforme o seu trabalho, conforme 1 Coríntios 3 e 8. Mas na verdade é necessário saber o que é que faz as pessoas trabalharem. Para trabalhar é necessário ter fé em Jesus Cristo. Conforme foi explicado no capítulo 6, a fé é um conhecimento de uma verdade, algo que não vem de nós, pois é Deus quem programa em nosso sistema nervoso da nossa carne quando Ele quiser. E conforme Efésios 2 e 8 e Hebreus 12 e 2, que diz lá que a fé em Jesus Cristo é dada por Deus e não vem de nós. Com a fé em Jesus Cristo programada em nossa mente por Deus,
tudo se torna fácil para conseguirmos as coisas boas, pois orando com fé pedimos conhecimento para trabalhar numa função de nível pequeno, depois com o pequeno capital vamos crescendo através da regra perder-ganhar, a mesma regra que foi ensinada no primeiro capítulo. Ou seja, Deus é um Deus que controla todas as pessoas pelas suas cabeças, através do conhecimento, mais precisamente na fé. A lei da igualdade diz isso, que aquele que é rico de fé em Jesus Cristo, hoje ficará pobre, que é rico de fé em Jesus Cristo, hoje ficará pobre dessa fé. E aquele que é pobre dessa fé, ficará rico dela. E Deus, justo juiz, faz isso para que ninguém se glorie perante ele. Não tem desculpa ou conversa fiada, tudo sucede igualmente a todos. Você é fiel ao Senhor hoje? Pois se preocupe em permanecer fiel para sempre. Gente, isso aqui envolve uma grandeza muito grande, né? Porque eu estou dizendo aqui de igualdade realmente, né? Estou falando de igualdade, então até na fé, eu disse assim, aquele que é rico de fé em Jesus Cristo vai ser pobre dela. Não exatamente vai ser pobre, mas a tendência é essa, sabe? Então, nós temos que ter moderação até na fé no Senhor Jesus, para que nunca falte essa preciosa fé, que é uma das coisas mais preciosas que nós temos no mundo, se não a mais preciosa. Se faltar ela na nossa cabeça, nós vamos perecer. Então, nós temos que ter fé nele, né? Mas sem exageros, igual Salomão nos ensinou, não seja excessivamente injusto, né? Conforme Eclesiastes 7, Salomão falou, não seja excessivamente injusto. Então tenhamos uma fé, uma grande fé, uma fé boa, talvez até uma fé que possa remover montanhas, que possa abrir mar vermelho, mas essa fé também tem que ser moderada. Analisando o intervalo da moderação em relação à lei da igualdade. Aqui nesse item 3, então eu vou colocar uma parte prática, porque aqui eu vou começar a comparar os seres humanos. Né? Eu vou começar a mostrar por que Deus escolheu a lei da igualdade. A lei da igualdade é o único fim da justiça real para toda a criação de Deus. Analise comigo. Se formos analisar o aspecto dinheiro, por exemplo, se somarmos todo o dinheiro existente no mundo, o somatório de toda a renda de todos no mundo e dividirmos pelo total de habitantes na Terra, encontraríamos o valor do ponto C abaixo. Pausa aqui. Gente, aqui nós temos uma reta e cada uma... nós temos aqui o primeiro limite da moderação, o segundo limite da moderação e tem 5 pontos. 5 pontos que representam 5 pessoas. Ponto A, pessoa A. Ponto B, pessoa B. Ponto C, pessoa C. Pessoa D e pessoa E. E aqui percentuais. Né? Então por isso que esse item 3 é analisando o intervalo da moderação em relação a essa lei da igualdade para comparar nós em relação a toda a criação de Deus, principalmente os demais seres humanos que são nossa espécie. Então vamos continuar o texto. É lógico que esse valor é genérico, né? Então ponto C aqui que foi colocado, né? É bem no meio, né? Está aqui, ó, 30 mais 20 que dá exatamente 50%. Esse 50% é em relação a 100% entre os dois limites. Imagine que daqui até aqui seja 100%. Então o ponto C está bem no meio entre os dois limites. O ponto D está a 20% daqui, o ponto D está a 30% daqui, e assim por diante. Pois teríamos que levar em consideração todos os aspectos que se relacionam ao dinheiro. Todavia, explico para entendermos melhor. Uma maneira de entendermos as medidas em que isso ocorre é observando no intervalo da moderação, comparando 5 pessoas A, B, C, D e E, conforme eu falei para vocês. Né? O percentual em relação a 100% da medida entre o primeiro e o segundo limite. O que sucederá no futuro na relação entre essas duas pessoas é o seguinte. Então, veja só, gente, nós tínhamos esses mesmos pontos aqui, a pessoa A estava aqui, a pessoa A foi para cá. A pessoa E estava aqui e foi para cá.
a pessoa B estava aqui e foi para cá. E a pessoa D estava aqui e foi para cá. E a pessoa C estava aqui e permaneceu aqui. Vamos observar. Ó. O que pecava para a morte em excesso de justiça, a pessoa A, né, pecava para a morte em excesso de justiça e depois veio a pecar para a morte em excesso de injustiça na mesma proporção. O mesmo sucedeu a E, só que ao contrário, né? E ele tinha excesso, daí ficou e caiu na miséria, né? Já B era pobre, mas não pecava para a morte, então veio a ser rico, mas na mesma proporção, só que sem pecar para a morte também. O mesmo sucedeu a D, só que ao contrário, né? Então, ó, o D e o B, o D estava mais ou menos por aqui, daí veio para cá. E o D e o B, que estava por aqui assim, passou para lá, né? E vejam C, ele ficou no mesmo lugar, não subiu, mas também não caiu. C, ele continuou bem no meio aqui sempre. Então veja só, Deus não tira nada de ninguém. Aqui que eu quero pedir para vocês a maturidade de vocês. Porque vocês devem imaginar assim, puxa, mas eu vejo pessoas que só crescem, Deus crescem e estão acima do limite da moderação e continuam se excedendo. E com isso, essas pessoas elas parecem que nunca vão cair, conforme o que acontece aqui na teoria, né? Então analise comigo e veja bem, ó, Deus não tira nada de ninguém, Deus não tira. O que ocorre na verdade é que no futuro ele dá mais a uns do que a outros, pois não está escrito assim, ó. Não está escrito assim, porque Deus entregou todos debaixo da desobediência para com todos julgar olho por olho, dente por dente. Não está escrito isso, mas está escrito assim, porque Deus entregou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Esse é um texto de Romanos 11:32, em que Paulo estava lá comparando o povo de Israel com os demais povos da humanidade. Então, se nós entendermos isso, que no mesmo momento, às vezes a pessoa continua com aquele mesmo nível, só que daí o que acontece? Deus começa a abençoar os demais que estavam abaixo dele, e aquele que estava abaixo, acima, não consegue crescer e às vezes cai. Isso, às vezes a gente consegue perceber na terra, mas nem sempre ocorre na terra. Então, qual deve ser o que nós devemos fazer para estarmos com um futuro seguro? Vamos imaginar se todos os habitantes fossem absolutamente iguais no mesmo momento. Não dá nem para imaginar tal coisa ser possível, não é mesmo? Todos possuindo a mesma quantidade de dinheiro, bens, união homem-mulher, saúde, inteligência, fé, todos executando o mesmo tipo de trabalho. Mas por causa disso, é necessário que hajam algumas diferenças. E é também por causa disso que o Senhor dá diferentes dons entre nós, irmãos. 1 Coríntios 12, 4, Romanos 12, 6, Paulo vai descrever ali diversos dons que Deus dá entre várias pessoas na humanidade, entre nós, né? Uns ele dá o dom de presidir, o outro o dom de ser outra coisa, de agir com generosidade, e assim por diante. Por causa disso, o indivíduo C no exemplo anterior, aquele exemplo lá, esse exemplo aqui, né, do item 3. Por causa disso, o indivíduo, a pessoa do item C, no exemplo anterior, não é o que devemos imitar absolutamente, mas devemos imitar o indivíduo B, que era pobre, mas depois enriqueceu, ou o D, que caiu, mas não ficou prostrado. Eu coloquei aqui para a gente comparar com o texto de Salmo. A pessoa, o justo que caiu, mas não ficou prostrado. Por causa disso, escrevi o capítulo 2 que fala da moderação. Pois de que adianta sermos como uma palha seca que rapidamente forma um grande fogo, mas é de pouca duração? Ou como a flor da erva, que a princípio é muito formosa, mas logo seca-se. Então, vou pausar aqui e vou explicar para vocês. Nós tínhamos aqui quais dessas pessoas nós devemos imitar e quais nós não devemos imitar.
Veja, a pessoa E, ela estava pecando para a morte aqui, caiu lá para baixo. A pessoa A estava pecando para a morte aqui e depois voltou a pecar para a morte lá. Agora o C ele continuou no mesmo lugar e o D estava aqui, veio para cá e o B estava aqui e foi para lá. Nós temos que permanecer no intervalo da moderação, e o intervalo da moderação é exatamente o exemplo de B e D aqui, ou o C mesmo. Só que o C ele não é um melhor exemplo, por quê? Porque o C ele ficou estagnado, e Deus nos fez diferentes. Às vezes é importante a gente ter alguma coisa para nos entreter nesse mundo, para podermos crescer. Então é importante às vezes a gente ter alguma coisa para nos entreter e poder crescer. Ou, às vezes a gente está aqui e a gente quer santificar mais a Deus, então a gente abre mão de algumas coisas terrenas e descemos um pouquinho aqui, mas nunca ultrapassando o limite da moderação aqui. Então esse é o melhor caminho, né? Então ser sempre aquela mesma coisa torna-se chato e cansativo. Mas a gente tem que se manter no intervalo da moderação. E então adianta a gente ser como uma pessoa E que era rica, bonita, deslumbrante, influente, de repente caiu, virou um mendigo, arrasado na vida. Ou também não adianta ser como o A que estava aqui sofrendo demais para depois, para ele suprir, compensar todo aquele sofrimento que ele teve, ele se tornou excessivamente rico. Então assim, não sejamos de pouca duração. Jesus ele falou que há um grupo de pessoas que quando ouve a palavra são de pouca duração, por causa que as riquezas e as preocupações dessa vida sufocam ela. A gente tem que fugir dessas preocupações da vida. A gente também não adianta querer cobiçar a formosura, porque não vai adiantar. A gente vai se secar e vai perecer. A gente deve sim ter um pouco de formosura, buscar um pouco de formosura, buscar um pouco de dinheiro, ter uma quantidade equilibrada dentro da moderação. Então eu que falo aqui com vocês, meus amigos, eu sou como o apóstolo João, que fazia e faço a vontade de Deus e que permaneço para sempre, conforme que João escreveu, 1 João 2,17. Diferente dos mundanos que passam. O mundo, nesse texto de João 2, João fala assim que o mundo passa com seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus, justo juiz, faz isso para que ninguém se glorie perante ele. Não adquira excesso de poder para ser fiel a Deus, senão no futuro você será excessivamente infiel. Seja moderado. Hoje nós pedimos, às vezes chegamos em oração e fazemos uma oração muito boa. Uma oração muito boa que é: Senhor, me dê poder e fé para andar no teu caminho o máximo que eu puder. O máximo que eu puder até não está errado, porque é o máximo que eu puder, mas já há uma limitação ali, então já há um equilíbrio, já há um senso de moderação. Mas às vezes nós chegamos diante de Deus e falamos: nos dá o máximo, tudo que o Senhor tiver aí me dá, de poder inclusive o poder do seu Espírito, para permanecermos fiéis. Só que o mais importante é ter esse poder para sempre. Então assim, a melhor oração seria você chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, me dá poder para eu viver para sempre contigo de uma forma sustentável, uma forma muito boa, que o Senhor se agrade bastante. Essa oração vai ser mais fácil de Deus ouvir do que a oração que você pede: Deus, me dá poder para ser fiel a ti o máximo que eu puder. Que daí a gente não consegue. A gente vai chegar um momento que nós não vamos conseguir ser tão fiéis, e daí acabamos caindo e se tornando excessivamente infiéis. Nisto a regra de Jesus é ótima: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também.
Isso está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 12. Pois se aparecer oportunidade para sermos mais ricos do que outros hoje, no futuro a situação vai se inverter. Sejamos moderados. A temperança, ou seja, a moderação, é um fruto do Espírito Santo. Então, assim, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós temos 9 frutos do Espírito. 22 e 23, se não me engano. Tem 9 frutos do Espírito. E o último fruto é a temperança. Ou também em algumas traduções traz a palavra domínio próprio. Mas é a mesma coisa, é a moderação. Então, assim, a moderação que foi ensinada lá no capítulo 2 é algo do Espírito Santo. Conforme eu falei para vocês que nós devemos ter o excesso das coisas, buscar o máximo de coisas possíveis no céu. Mas existe uma moderação celestial também. Então, nós temos que ter moderação em todos os aspectos da vida, senão isso não vai permitir que nós permaneçamos para sempre com Cristo. Vai acabar nos complicando, e aquele que recebe muitos recursos, né, porque quando a pessoa recebe de Deus o poder do seu Espírito, ele está recebendo um recurso maior que o seu irmão, né, porque ele recebeu o maior poder. Então, Jesus vai cobrar dessa pessoa futuramente. Deus traz a juízo toda a obra. Continuando aqui. Portanto, devemos trabalhar em quantidade moderada, conforme está lá em Eclesiastes 9:10. Nunca se deixar de trabalhar. Veja, uma coisa é trabalhar de forma exagerada. E outra coisa é deixar de trabalhar. Né? Nem trabalhar em excesso. Né? Os textos bíblicos estão aqui, é só pegar e ler. Devemos comer com alegria o nosso pão e beber com bom coração a nossa água, pois já Deus se agrada das nossas obras, e devemos gozar a vida com a mulher que amamos todos os nossos dias, pois essa é a nossa porção nesta vida e do nosso trabalho que fizemos. Esse é um texto que eu tirei lá de Eclesiastes 9, 7 a 9. Se a gente vê lá, Salomão, com toda a sua sabedoria, nos deu esta dica que será extremamente valiosa se a gente souber avaliar ela. Né? Esse mesmo Salomão, nesse mesmo livro, diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é o dever de todo homem. Então, nós temos que temer a Deus, guardar os seus mandamentos, andar com Ele, não de uma forma morna. Né? Ser moderado não é ser morno, é ser quente. Mas, ao mesmo tempo, não andarmos fora dos limites da moderação, porque isso nos trará problemas no futuro. Continuando aqui, a lei da igualdade entre todas as partes da terra. Eu quis acrescentar esse conteúdo para aprofundar nosso conhecimento. Tá? Salomão foi e é o homem mais sábio do mundo. E nos dias da sua vida foi o mais rico e o maior governante do povo mais rico da terra em seu tempo. E disse que o mesmo que sucede aos homens sucede aos animais, dando isso a entender que o mesmo sucede a todas as partes da terra. É difícil entender a igualdade entre os animais e os homens, quão dirá entre todas as partes da terra. Sabemos, no entanto, que isso é verdade. Nós, homens, estamos esgotando os recursos naturais, sejam minerais, animais, plantas. Então, assim, é difícil de a gente imaginar a igualdade entre os seres humanos. Então, imagine a gente comparar nós e os animais. No entanto, Salomão, no seu livro, deixou bem claro, tudo que sucede, ou seja, não é aquilo que nós estamos aqui hoje, né? Mas o que sucede, sucede o mesmo. Então ele falou bem assim, que tudo que sucede aos homens, o mesmo sucede com os animais. Os animais vêm ao mundo, nascem, se alimentam e depois morrem. E os homens também vêm, vivem um tempo e morrem. Daí você pode perguntar, mas a glória do ser humano é maior do que a glória do animalzinho? Pois é, mas ocorre que o mundo celestial, tudo que existe na Terra atual, existe também no mundo celestial. Então, assim como existe o nosso corpo espiritual, nós seres humanos, os animaizinhos também possuem certamente seus corpos espirituais e suas glórias podem crescer diante de Deus e tudo mais.
Inclusive nós, por recebermos de Deus o domínio sobre toda a criação, estamos participando ativamente da evolução desses animaizinhos. A não acepção de pessoa celestial atual se compara muito com aquilo que eu falei para vocês aqui, né? Que nós temos que ser moderados no céu também. E toda essa relação que eu coloquei na Terra também vai refletir na não acepção de pessoa celestial. Vamos ler aqui, ó. Já vimos no capítulo 1, item 8, que tudo que sucede na Terra atual existe no céu atual. Portanto, se há uma não acepção de pessoas terrena atual, também há uma não acepção de espíritos no céu. E percebemos exatamente isso nas Escrituras, pois não devemos menosprezar os espíritos imundos, mas conduzir os espíritos santos dos anjos a santificar esses espíritos, conforme Judas 8 a 10, 2 Pedro 2, 12 a 12, Lucas 10, 17 a 20. Né? Então, assim, ó, se a gente pegar aqui um texto de Pedro, por exemplo, o de Judas, eu acho que o texto de Judas nós podemos ler aqui. Judas, um capítulo único, né, o penúltimo livro da Bíblia. Diz assim: E contudo também, estes, semelhantemente adormecidos, falando dos homens contaminados e corruptos da humanidade atualmente, né? E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Então, assim, a mesma forma que a gente fala mal hoje do inferno, fala que Satanás desagradou completamente, é o exemplo máximo de desobediência a Deus, nós não devemos apenas maldizer esses espíritos, né? Mas devemos encaminhá-los para uma melhora, para um progresso, para um avanço, né? E este avanço se refere muito ao que nós falamos para eles, né? Se nós apenas falarmos, quando Jesus, por exemplo, ia expulsar um demônio, uma certa vez Jesus foi expulsar um grupo de demônios de uma pessoa que estava possuída por vários espíritos maus, né? E esses espíritos maus, eles perguntaram para Jesus: permite que entremos numa manada de porcos. Por quê? Porque se eles não entrassem naquela manada de porcos, eles iriam para um lugar muito pior. E Jesus permitiu, a Bíblia diz que Jesus permitiu eles irem para aquela manada de porcos. Depois aquela manada de porcos se precipitou e acabou morrendo. Mas veja que a manada de porcos para eles era um lugar melhor do que o lugar onde Jesus poderia mandá-los. Mas Jesus deu uma trégua, vamos dizer assim, para aqueles espíritos. Então, da mesma forma, a gente não deve chegar e dizer assim que Satanás ele está condenado eternamente ao inferno, e só Deus é capaz de julgar isso, né? Devemos vigiá-lo e sempre estar atento que eles nos procuram o nosso mal. Eles lutam contra Deus e contra o reino de Deus. Também aqui em Lucas capítulo 10, Jesus também usou uma expressão interessante. Disse: não se alegrem tanto porque o nome de vocês, não se alegrem tanto porque vocês expulsaram demônios, mas porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Então veja só, Jesus deu poder para os discípulos, cerca de 70 discípulos, para eles expulsarem demônios. E eles saíram e foram expulsando tudo quanto é tipo de demônio que aparecia na frente deles. Depois eles voltaram para Jesus e Jesus falou para eles: olha, vocês não se alegrem tanto porque os demônios foram expulsos, que isso não é tão importante. O mais importante é que o nome de vocês está escrito no livro da vida, para vocês serem salvos lá no juízo final. Então, meus amigos,
Muito cuidado com o que a gente fala, assim, amaldiçoando espíritos malignos. Essa é uma palavra que a gente tem que usar com equilíbrio, usar conforme Jesus nos ensinou. Devemos expulsar sim os demônios das pessoas, mas a maldição que nós lançamos sobre eles, cabe a Deus julgar. As Escrituras afirmam que essa igualdade irá durar após o juízo final. Lucas 16. De novo, voltamos lá à parábola do rico e Lázaro. Nessa parábola, nós vemos que após o juízo final existirá a lei da igualdade. Então ela permanece lá. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Principalmente aqueles que têm uma forte tendência a se rebelar contra Cristo. E o reino de Cristo será para sempre mesmo? Leia os textos de 1 Coríntios 15, versículos 22 a 29 e Apocalipse 5, 13. Aqui traz assuntos relacionados ao poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse diz que todo o poder estava na mão de Cristo, estará na mão de Cristo. Já está e estará cada vez mais. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 a 29, diz ali que Jesus está assentando o seu trono cada vez mais poderosamente. Então, o apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria, eu vou ler esse texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 até 29. Diz assim: Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque os que se batizam, porque se batizam eles, então, pelos mortos? Na verdade, o versículo 29 ali, ele já trata de um outro assunto. O texto seria até o 28, mais precisamente. Mas, então, o reino de Cristo, ele está crescendo. E somente o Pai está acima dele. E agora a pergunta é, o reino de Cristo vai durar para sempre mesmo? Não sei afirmar se durará para sempre ou não. Eu não sei, eu que escrevo e falo para vocês essas palavras, não posso afirmar com certeza. Mas o que eu posso afirmar é que ele vai reinar absoluto por muito e muito tempo, e que enquanto ele reinar devemos nos sujeitar a ele, isto é, amá-lo, obedecê-lo, honrá-lo, pois ele merece isto por tudo que ele fez. Então, nos sujeitemos ao Senhor Jesus. Ele não trouxe sobre nós um reino autoritário. Ele é Criador, o nosso Deus. E talvez algum dia nós, não sei, mas eu imagino talvez num dia nós também, depois da morte, se estivermos com Cristo, vamos crescer com Ele com certeza e nos tornar cada vez melhores. Mas para isso a gente precisa se sujeitar à moderação, se manter no equilíbrio. E daí a gente vai crescer com Ele. Quem sabe algum dia nós termos também, cada um de nós que estamos salvos com Ele, fazer a nossa própria criação, e aí sim nós vamos mandar na nossa criação. Mas na criação de Deus e de Jesus, Deus e Jesus mandam. Eles mandam, eles decidem. E eles não estão mandando sem amor. Pelo contrário,
nos amou, veio a esse mundo, morreu por nós com muito amor. Por isso temos nos sujeitar a Ele, e o reino dele merece por muito tempo reinar absoluto, com toda certeza. Eu deixei alguns textos bíblicos relacionados ao assunto da não acepção de pessoas aqui, e também vou relembrar a todos referente ao que Jesus nos mandou, né, referente a dar aos pobres, né. Veja que Jesus mandou nos dar aos pobres para equilibrar o mundo. Deu-lhes uma parábola que simplesmente é incontestável contra os avarentos. Os avarentos aqui é o mesmo que gananciosos, tá? Aquelas pessoas que têm demais. Se a pessoa tem demais, a pessoa é gananciosa. Não existe aquela palavra que diz assim: eu tenho em excesso, mas meu coração não está no dinheiro. Ah, peraí, mas você não abre mão do dinheiro. Então, se você não abre mão do dinheiro, teu coração está no dinheiro. Todas as pessoas que não abrem mão do dinheiro, porque seu coração está no dinheiro. Então, Jesus ele foi incontestável contra os avarentos na parábola do rico e Lázaro, e foi direto também no Sermão da Montanha, conforme nós lemos aqui. Que Deus abençoe, que Deus faça todos nós entendermos a diferença, o que é não acepção de pessoas, o que é a lei da igualdade. Por isso que nós temos que amar as pessoas mais pobres, as pessoas que estão por baixo de nós hoje. Nós temos hoje algumas pessoas que estão por baixo de nós, estão doentes, estão feias, estão sofrendo, têm falta de conhecimento, às vezes até é pobre na fé. Mas nós temos que repartir todas as nossas coisas boas com eles por amor a Cristo, porque no dia que essas coisas nos faltarem, Cristo estará lá de mãos abertas para nos abençoar e nos ajudar. Ele vai ouvir nesse momento a nossa oração. Que Deus abençoe a todos.